Fala, rapaziada do futebol goiano, estamos chegando aí nesse domingão, trazendo aí informações da Série B, informações dos times goianos, dos jogos dos times goianos. Vila Nova enfrenta o Avaí, Atlético joga em Santa Catarina contra a equipe do Criciúma. Jogos de times goianos contra times catarinenses, né? Sempre jogo duro, é sempre difícil jogar contra esse povo aí. Esses times do sul do Brasil sempre engrossa o caldo, pode ser lá, pode ser aqui, lá é mais difícil ainda, né? Nós vamos repercutir um pouquinho aí, trazer as informações que a gente tem para esses dois jogos, né? A gente pede para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo para a gente levar mais informações para mais pessoas, tá bom? Vamos começar falando da equipe do Vila Nova, que joga em casa, Estádio Honesto Brasileiro Alvarenga, 18 horas, né? Jogo às 6 horas da noite, 6 horas da noite. E vai ter alguns desfalques, né? Vai ter o lateral Rainer, não joga por lesão, saiu contundido do clássico contra a equipe do Goiás. O João Vieira, meia, né? Bom jogador da equipe do Vila Nova, também é desfalque ao lado do atacante Jean Anderson. Então, o Vila Nova terá que fazer aí mudanças nos três setores para esse jogo contra a equipe do Avaí. O Vila que vem de 3 jogos sem vitória, né? Ele fez um empate contra a equipe do Ceará, um empate contra o Atlético e a derrota para o Goiás. Sendo que, se a gente pegar a metade, por exemplo, o jogo do Ceará ele foi bem, o jogo do Atlético até ele levar o gol, ele foi bem, e o clássico ele foi mal, muito mal. Então, assim, no meio disso tudo teve mais uma eliminação da Copa Centro-Oeste, mas foi um jogo com os jogadores, praticamente um time mais mesclado, de reservas. Ele usou algumas situações de teste, né? Improvisou volante na lateral, improvisou o Gustavo Puskás, que é um centroavante jogando de beirada, né? Então ele buscou algumas opções para justamente a Série B, que é o grande foco do Vila Nova, que é buscar o acesso, né? O Guto também sabe da importância desse resultado, até porque espanta, né, qualquer tipo de crise, que 4, 5 jogos sem perder já acende muito sinal de alerta. E assim, a gente traz um provável Vila Nova aí para esse jogo. Elton Leite, Elias, Pagnussá e Anderson, e o Igor na lateral esquerda. O meio deve ser formado pelo William Maranhão, pelo Dudu e pelo Marquinhos Gabriel. O ataque tem o Rian e o Della Torre confirmados. E aí, 4 jogadores brigam por uma vaga, né? Seria o Rian, ou talvez um Gustavo Puskás, ou Bruno Xavier. E tem o André Luiz também, que voltou de lesão, que jogou o jogo contra a equipe do Anápolis no meio de semana pela Centro-Oeste. Apesar que levou pênalti, não é um cara que é tão querido pela torcida. Então, assim, não sei se o Guto escolheria ele, né? O fato é que, mesmo escolhendo, não vai ser o jogador mais querido, né? É um jogador que vai ser discutido aí. Mas a gente torce para que o Vila Nova escolha os melhores jogadores, faça a melhor escolha, que faça um grande jogo, que a torcida ajude, que a torcida empurre. Apesar do momento, do recorte de momento, né? Derrota no clássico, eliminação de Copa Centro-Oeste, a campanha do Vila é muito boa. Se você for pegar, tem só uma derrota na Série B. Os últimos jogos deixou aquém na questão do desempenho, mas tem crédito, tem talvez aí o melhor treinador da Série B, um treinador que conhece a competição, não tem um elenco ruim, apesar dos desfalques, tem condição sim de fazer um jogo competitivo, competir, jogar de igual para igual e vencer a equipe do Avaí. E assim, tenho batido muito nessa tecla. Importante que o Vila, depois disso, vai pegar o América, que é lanterna, né? Apesar de ter segurado na equipe do São Bernardo, vai jogar contra o América, depois contra o Londrina, que também está lá embaixo. Então, assim, vencendo hoje, é possibilidade de fazer aí 4, 6 pontos, né? Nos próximos jogos, e somando com o de hoje, quem sabe aí 9 pontos daqui 3 rodadas, hein? Venceu 2, 3 jogos, tá lá em cima. A Série B tá sendo dessa forma aí, ó, o Náutico aí. Embala o São Bernardo, bateu lá na liderança. O Vila também já foi assim. Então, o Goiás venceu 2 consecutivas e voltou para a faixa de classificação. Então, a Série B tá sendo muito dessa forma, tá bom? Vila Nova. Trouxemos aí as informações, vamos passar para a equipe do Dragão, time que viajou
E, assim, antes disso, vou trazer um parênteses aqui. O Dragão é o seguinte: o técnico Eduardo Souza diz que tirou o Marrone, tirou o Gustavo Coutinho e o Igor Henrique por conta de desgaste, né? E aí os caras, a gente achou que não ia viajar por conta do que ele falou na entrevista. Só que eles viajaram e vão pro jogo. Então, assim, mais uma vez, né, aquela eliminação passa, sim, pela comissão. Mas, página virada, vamos para cima. É só um parênteses aí que a gente abre. O Júnior Barreto, que jogou bem, que é um dos melhores jogadores desse recorte de momento aí da Série B, do Atlético, ele bateu pênalti, jogou, foi até o final e infelizmente fica fora desse jogo. Seu provável substituto deve ser o Adriano Martins. Outro jogador que também fica fora é o Bruno José, que foi expulso contra a equipe do Ceará. O Guilherme Marques, que também se recupera de lesão, é outro jogador que não viajou com a delegação. Então, assim, é um jogo difícil, é um jogo duro. O Atlético vem de 5 jogos na sequência da Série B sem derrota, né? Então, assim, fez um grande resultado contra o Ceará. Vai para um jogo difícil contra a equipe do Criciúma, uma equipe que joga bem, é um mandante muito forte, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. E, assim, tem que fazer um jogo, tem que ser competitivo, tem que se espelhar naquele jogo que fez contra o Atlético fora de casa, de competitividade, e ser efetivo para, quem sabe, trazer um grande resultado, trazer 3 pontos de Criciúma, que seria maravilhoso, né? Seria espetacular. E tem um treinador que foi campeão catarinense jogando pelo Barra, então sim, ele sabe jogar lá, ele conhece a atmosfera, conhece tudo, então isso aí pode facilitar para a equipe do Atlético, hein? Uma montada de, de estratégia, tudo isso aí passando pelo Eduardo, que foi campeão do catarinense pela equipe do Barra de Santa Catarina. Então ele conhece esse métier aí, ele conhece essa galera. Provável Atlético: Paulo Vitor, Everton, o Adriano Martins substituindo o Júnior Barreto e o Tito ao lado do Guilherme Lopes na lateral esquerda. No meio campo, suspeito que pode ter uma mudança. O Mateuzinho fez uma boa partida contra o Ceará, suspeito que ele pode entrar no time titular. Aí seria Mateuzinho, o Cristiano e o Assis. E o Igor Henrique ficaria como opção, por conta do que a gente viu aí no último jogo. Saiu, tá voltando de lesão, tá. E no ataque, Marrone, Coutinho e o Giovani. Então, esse é o provável Atlético, né? Se não, a gente tá buscando mais informações, se tiver alguma novidade, a gente traz aí nos shorts para vocês, tá bom? Eu acredito que o Atlético possa, sim, fazer um jogo competitivo lá e pode trazer, no mínimo, um empate, né? Que seria um bom resultado. Aí você pega Ceará e Criciúma fora e fazer 4 pontos, maravilha. Se você fizer os 10, fizer 6 pontos nos jogos da volta, 10 pontos contra 2 times que vão brigar até o final pelo acesso, você mata 2 leões nos seus confrontos. O Atlético, então, nesse recorte de momento, apesar que, assim, oscila muito, né? Eliminado de Copa Centro-Oeste, eliminado de Copa do Brasil, apesar de jogou bem, mas acaba fica parecendo que a Série B não tá bem. E o Atlético recuperou, né? Porque começou com 3 derrotas e aí, assim, são 5 jogos já sem perder, né? Pode saltar aí para o G6 com uma possível vitória, passando inclusive a equipe do Criciúma. E nessa Série B tão embolada, nesse momento, somar pontos fora de casa, principalmente no jogo desse aí, é de extrema importância para qualquer equipe, para o Atlético Goianiense que sonha e trabalha para a questão do acesso. Esses jogos, eles são muito importantes, né? Somou um ponto, não deixou a equipe somar 3 e trouxe um pontinho na bagagem. Somou com mais 3 pontos do jogo passado, taca ali pau. Vamos embora para cima. Então é isso aí. Resumidamente aí, informações dos dois times. Lembrando que na nova 6 horas da tarde no Onésio Brasileiro Alvarenga tem ingresso digital aí. A galera do Tigrão faz uma força aí para poder comparecer e ajudar, empurrar a equipe do Vila Nova, né? Apesar que, assim, a mobilização para esse jogo parece não foi tanta, né? Tinha até uma expectativa dele ser no Serra Dourada, mas por conta de tudo não foi, né? A gente tem uma procura um pouco baixa, mas devemos ter na faixa dos 4, 5 mil torcedores lá no Onésio Brasileiro Alvarenga que vá e que prestigie e que faça a diferença torcendo a favor e não jogando contra, né? Já a equipe do Atlético, 6h30, né, o jogo dos canais Disney, jogo exclusivo dos canais Disney, e
a gente vai estar acompanhando por aqui. Mais informações a gente vai trazendo durante todo o dia. A gente pede aí você que gostou do conteúdo, que não é inscrito, que se inscreva no canal, que compartilhe nosso vídeo para a gente trazer mais informações aí sempre para todos vocês aí, tá bom? Um grande abraço, bom domingo a todos e até uma próxima oportunidade.